Finalmente, hein? Finalmente, hein, galera? Então vamos lá, vamos falar de coisas importantes? Aí chegamos, hein, rapaziada. Graças a Deus, tô muito feliz de estar podendo botar esse projeto em dia. Deixa eu prender meu cabelo, calma aí. Acho que foi, hein? Agora foi, hein? Agora foi. Vou tomar mais um pouquinho de café. Então vambora. Galera, primeiramente queria dizer que eu tô muito feliz, tá? De finalmente estar começando esse vídeo. Queria dizer que nesse momento os 2 vídeos já estão gravados, tá? Então já tem 2 vídeos aí, 2 aulinhas. Que eu prefiro chamar de vídeo do que de aula, porque eu prefiro ver como vídeo do que como aula. Pra gente tentar fugir daquela coisa tradicional, de quadro, essas coisinhas, e sabe? Coisa que a gente já tá de saco cheio, que é o normal, né? Aliás, o normal não, é o tradicional. Então acho que primeiro a gente tem que ter uma conversa sincera sobre qual é o contexto do surgimento desse canal, qual o contexto dos vídeos que eu vou lançar, e qual a proposta, e a gente responder algumas perguntas, como por exemplo o título desse vídeo, se ainda dá tempo de estudar pro Enem. E a primeira coisa que eu queria falar em relação a isso é o seguinte: tudo que eu falar aqui vai ser basicamente aplicado para matemática, tá? Então, em relação às outras disciplinas, se dá tempo de estudar química, física, redação, eu não consigo falar sobre isso, porque não é minha disciplina, não é minha especialidade, não é com o que eu trabalho. Então, eu vou falar sobre matemática, que é o que eu conheço, estudo. Inclusive, vou até contar um pouco da minha trajetória em relação a isso. Galera, primeiro, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Inácio. E basicamente eu estudo matemática há um tempinho já. Hoje eu faço faculdade EAD, né? Eu e basicamente todas as pessoas que fazem faculdade. Mas a minha faculdade já era EAD porque eu tenho que trabalhar, né? Eu faço faculdade pela UF, tá? No CEDERJ. Mas antes da no CEDERJ eu estudei no EFON. Passei 3 anos no EFON. E pra quem não sabe o que é Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Antes disso eu já tinha passado por algumas coisas, dentre algumas coisas que eu passei: Escola Naval, EFON, AFA, o Enem, o ERJ, passei pra PUC também, inclusive gabaritei matemática, foi a única prova que eu consegui gabaritar porque eu sempre erro alguma coisa, e o CEDERJ, né, que foi por onde eu passei. Não sei se estou esquecendo de alguma coisa, provavelmente sim. Então assim, eu tenho uma certa experiência com o concurso, né, já tenho a vivência da parada. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês e hoje em dia eu trabalho com isso, mais aplicada para vestibular e um pouco de pré-militar também. Eu acho que nesse momento é importante a gente falar e ser sincero sobre algumas coisas, principalmente em relação ao Enem, que é um assunto muito complicado, porque a gente sabe que, né, a parte da educação aí tá um pouco complicadinha no nosso país. Então assim, a gente tem que falar sobre isso, tá? Então a primeira grande pergunta que eu queria responder é o seguinte: dá tempo de estudar matemática pro Enem? E a resposta é: depende. Por que depende? Depende de que tipo de pessoa você quer ser. Se você é a pessoa que quer passar em primeiro lugar no curso que você escolheu, ou quer tirar uma média excelente, você quer ser um dos primeiros colocados, aí talvez não dê tempo, porque você vai precisar de uns detalhes, né? Porque a galera que normalmente está querendo tirar as maiores notas é a galera que tem que saber o que está no rodapé da página. Agora, se você é a pessoa que só quer passar no seu concurso, você quer mandar uma nota de mediano para bom em matemática, então eu vou dizer que sim, dá tempo desde que você tenha estratégia. E é óbvio que precisa de estratégia. Mesmo se você tivesse todo o tempo do mundo, você precisaria de estratégia. Agora que o tempo não é o mais favorável possível, lembrando que o Enem é em fevereiro, daqui uns 4 meses mais ou menos, então dá tempo, mas desde que você faça isso com a estratégia. E eu vou compartilhar com você qual é a estratégia que eu tô falando. Primeiro, vamos contextualizar, tá? Se você não sabe como funciona o Enem, eu vou te explicar um pouquinho. O Enem, ele tem basicamente 2 disciplinas principais que vão mandar nessa nota. Quem manda no Enem é redação e matemática. Na verdade, a redação vem em primeiro lugar e depois vem matemática. Mas por que matemática tem grande peso? Porque são 45 questões só de matemática. E é o tipo de disciplina que a galera costuma não gostar ou costuma errar mais. Então o que acontece? Se você manda muito bem em matemática, você fica destacado. É a disciplina que a galera tem mais dificuldade e por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso. E tem mais uma coisinha sobre o Enem que você precisa saber. O Enem, ele tem uma forma diferente de qualquer outro vestibular de avaliar o quanto você está indo bem ou não numa prova, que é o que eles chamam de TRI, Teoria de Resposta ao Item. E como é que isso funciona? Esse é um assunto um pouquinho complicado. Você pode ver alguns vídeos no YouTube que tem explicando o que é o TRI. Eu vou explicar de maneira básica porque eu não quero pegar muito tempo, não quero falar muito sobre isso, não quero que esse vídeo seja longo. Mas basicamente é o seguinte: cada pessoa que faz a prova, ela tem uma pontuação específica para ela. O que o Enem faz é medir o nível de habilidade que você tem
em relação às questões que você conseguiu acertar e as questões que você errou. Então, ele vai dividir assim, entre questões fáceis, médias e difíceis. Vamos pensar em matemática. Ele vai pegar as 45 questões e vai dividir em questões fáceis, médias e difíceis. O que o Enem considera fácil? As questões fáceis são as questões que a galera mais acertou. Então, se, sei lá, 90% das pessoas que fizeram a prova do Enem acertaram aquela questão, que é a questão 3 da prova de 2020, o Enem vai considerar que aquela questão é uma questão fácil. Por quê? Porque 90% das pessoas que fizeram a prova acertaram. Isso é muita gente. Então, é uma questão fácil. Ao mesmo tempo, se de 300 milhões de pessoas que fizeram uma prova, só 2 acertaram a questão 45 do Enem, o Enem vai considerar essa questão difícil, porque só 2 acertaram a questão. Então é isso que o Enem vai considerar fácil, mas é difícil. E para cada questão fácil que você acerta, o Enem vai te dando uma pontuação em cima dessas questões. O que isso significa? Quanto mais questões fáceis você acertar, maior vai ser a sua pontuação. E por que ele faz isso? Porque ele vai medir o seu nível de habilidade. Se você não consegue acertar nenhuma questão fácil, mas você acerta as difíceis, o Enem vai entender que você chutou as difíceis, já que você não acertou nenhuma questão fácil. E a pontuação dessas questões difíceis vai ser quase zero, porque o Enem vai considerar como chute. Então, por isso, de novo, que quando a gente fizer o Enem, a gente precisa de estratégia. Mas aí tu pode pensar assim, pô, mas isso é errado, como é que eu acertei a questão e não vai ter a pontuação? É porque ele tenta democratizar a prova. Quanto mais questões fáceis e médias você acertar, mais pontuação você vai ter. E a gente sabe que o ensino do país não é dos melhores do mundo, principalmente pra galera que não vem de escolas particulares, né? Escolas municipais, estaduais. Então o Enem tenta fazer o seguinte, ele tenta priorizar as pessoas que têm um ensino básico. Teoricamente, são as pessoas que vão acertar só as questões mais fáceis da prova e não vão acertar as mais difíceis, porque não tiveram acesso a esse conhecimento. Teoricamente. Porque nada impede de uma pessoa que veio de escola pública tenha acesso a esse conhecimento ou saiba fazer questões difíceis. Não é esse o mérito. Mas, estatisticamente, não é o que acontece. Tá bom, agora vamos pensar em uma estratégia. A estratégia é a gente ver quais são as questões fáceis, a gente entender quais são os tipos de questões que são consideradas fáceis no Enem e resolver todas essas questões pra gente conseguir o máximo de pontos possíveis. E cara, eu quero que você entenda que quando eu digo questões fáceis, eu não tô dizendo de questões que você tem que usar fórmulas simples, eu tô falando de questões que não precisam de fórmula, é só você ler, interpretar e fazer, e acabou. Essas são as questões que a gente precisa acertar, porque é a questão que não precisa de conhecimentos matemáticos, tem mais a ver com lógica, mais a ver com vida, com vivência, do que com formulazinha e aula de matemática. E tem algumas questões também que são fáceis porque são fórmulas simples, são pensamentos simples. E essas é que são importantes pra gente. Porque esses são pensamentos simples e não exigem tanto conteúdo assim. Então a gente vai pegar todos esses tipos de questões fáceis e vai fazer. E a gente também precisa pensar no tipo de questão que sempre cai. Em todo concurso tem isso, tá? Então em um concurso sempre tem o tipo de questão que sempre cai. No caso do Enem, estatística, por exemplo. Todo ano cai. Questões envolvendo geometria plana, geometria espacial, questões envolvendo aritmética, questões envolvendo MMC e MDC. São questões que sempre caem, a gente tem certeza que vai cair. E se a gente sabe que vai cair, a gente vai ter que estudar essas questões. Qual é a estratégia pra gente fazer a prova lá no dia, tá? É você olhar quais são as questões fáceis e resolver de primeira. E depois que você fizer todas as fáceis, você pular para as questões um pouco mais difíceis. A gente vai chamar de questões de nível médio. E se por acaso você olhar uma questão e perceber que essa questão é difícil, você não vai fazer, meu querido, porque era uma questão difícil. Você só vai fazer essa questão se você conseguir fazer todas as fáceis, todas as questões médias e aí sobrar tempo. Aí sim você vai partir para a questão difícil e tentar resolver. Por quê? Porque se você já fez todas as fáceis e as médias e você provavelmente acertou, você tem confiança de que você acertou, então acertar as difíceis ou não vai fazer a menor diferença. Porque se você acertar, você vai ganhar ponto. Se você não acertar, você só não vai ganhar. Você e todo mundo, porque é uma questão difícil e estatisticamente as questões difíceis são as questões que quase ninguém acertou, então você tá junto com todo mundo que não acertou a questão. Tá tudo bem, sem problema. Moral da história, para você tirar uma nota boa em matemática no Enem, você não precisa saber tudo, você não precisa fazer todas as questões, você precisa ter estratégia. Fazer as questões fáceis e fazer as questões de nível médio. Se você conseguir sobrar tempo, fazer as questões difíceis, mas não se cobre em relação a isso, porque provavelmente não vai fazer diferença na sua nota, a não ser que você seja o cara que quer tirar os primeiros lugares, ou quer fazer a nota, sei lá, 900, 800 no Enem. Mas se você não é esse cara, você não precisa ficar preocupado com isso. Tranquilo? Principalmente se a prova que você quer passar não tem nada a ver com matemática. Sei lá, você quer fazer história, você quer fazer biologia, você quer fazer... sei lá, falou outro bagulho aí. Se esse é teu caso, a estratégia é pra você. Mais um pouquinho de café, né? Porque... senão não dá. Porque café é tão bom, né, cara? Mas o café é bom mesmo.
Ou a gente se acostumou a tomar café? Porque precisa dessa sensação de agitação. Fica aí o questionamento. E agora eu queria falar um pouco sobre o canal, sobre qual o contexto que eu estou fazendo isso. Porque, galera, basicamente é o seguinte. A gente está no meio de uma pandemia nesse momento. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos no meio de uma pandemia. E no meio da pandemia, o que está mandando no mundo são as aulas online. E isso é muito complicado porque provavelmente muita gente que está estudando para o Enem está se cobrando absurdamente por não ter estudado o suficiente, por estar em casa e não ter estudado o suficiente, por vários motivos. Então eu acredito que o acesso ao conhecimento ele tem que ser para todo mundo. É óbvio que aqui a gente não tá no momento ideal, porque tem gente que nem tem internet e não vai poder estar assistindo esse vídeo. Mas assim, o máximo de pessoas que eu puder alcançar e que eu puder ajudar com o que eu sei, eu vou ficar muito feliz. E eu acho que é justamente nesse contexto que surgiu esse canal. Então essa é uma tentativa de resgatar você que se cobra muito, acha que não ajudou o suficiente, acha que tudo tá perdido. Esse é o momento da sua redenção. Vamos com calma, tá? A gente vai rever tudo que a gente tem que rever. Eu vou partir do princípio que ninguém sabe nada e eu vou comentar as coisas como se ninguém soubesse nada. E eu quero que seja uma troca, tá? Você pode falar sobre o que você quiser, comentar sobre coisas que você não gostou, sobre coisas que você quer ver, sobre, sei lá, qualquer parada. Então, assim, compartilhe esse canal com algumas pessoas que você acha que tá desanimado ou pessoas que estão estudando mesmo, tá? Porque vai ser importante pra todo mundo. Pra galera que não estudou nada ou pra galera que acha que não estudou o suficiente e pra quem tá estudando, inclusive. Eu acho que é importante a gente compartilhar o que a gente sabe e ajudar o máximo possível as pessoas que precisam e que querem ser ajudadas. Então, galera, acho que é isso. Tô muito feliz com o surgimento dessa parada. Acho que pode dar super certo. Acho que pode ajudar muita gente. E é isso aí. Ver os próximos vídeos, tá? Esse é o único vídeo de resenha. Então, os próximos 2 vídeos já estão gravados. E aí já são aula mesmo. A ideia não é estar sempre nesse cenário. Eu não queria ter gravado no meu quarto hoje, porque eu acho que a proposta é que a gente seja dinâmico. E a grande vantagem da gente gravar aulas online pro YouTube é que a gente pode ser dinâmico. Então não necessariamente eu preciso estar aqui nesse cenário, que é o meu quarto no caso. Posso gravar em outros lugares, sei lá, na rua, falar sobre coisas da vida aí, entendeu? Acho que essa é a grande vantagem. Inclusive é a proposta desse canal, que a gente consiga falar de matemática de uma forma bem mais divertida e menos formal e chata, que é a forma que eu aprendi. Eu acho que tá ultrapassadíssimo. Mas é isso, galera. Ideias vão surgir. Vocês podem me dar ideias que vocês quiserem. Eu, obviamente, vou aderir, desde que não seja ideias malucas, tipo, vamos gravar na Lua. Eu vou falar, não, querido, infelizmente não vai dar pra estar gravando na Lua por falta de recursos. Mas fora isso, você pode me sugerir o que você quiser. Me dá ideias, dicas, reclamar de alguma coisa, fica à vontade, o canal é meu e seu. Se você puder me ajudar compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal, é aquele jabazinho que eu sempre quis fazer, vai ser ótimo, vou ficar muito feliz. E é uma via de mão dupla, né? Você me ajuda, eu te ajudo, mas mesmo que você não quiser me ajudar, eu vou continuar te ajudando, porque eu sou um cara muito solícito. É isso aí, amizade. Tamo junto, beijinhos. Não esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever, porque dá um trabalho desgraçado fazer isso aqui, tá bom? Tamo junto, até mais, valeu. Vou pegar mais um pouquinho de café. Valeu, tamo junto.